A primeira coisa que a gente pode fazer, isso do ponto de vista de saúde pública, é investir na educação de todos nós, né? Quanto mais a gente estudar, mais reserva cognitiva a gente vai ter para tudo, para linguagem, memória, tudo. Então, o estudo é muito, muito importante, tá? Inclusive, países como o Brasil estão em risco para demência, né? A maior parte das pessoas com demência já vivem em países em desenvolvimento, cerca de 52%. Para 2050, a gente prevê que 70% dessas pessoas vão viver em países como o Brasil. Então, o baixo nível educacional é uma questão muito importante. Estudar é importante para tudo, né? Para coisas imediatas, mas também no futuro, quando você tiver 70, 80 anos, uma população que tem pouco estudo está mais em risco para ter demência. Então, acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem que pressionar os nossos governantes para investir em educação. As nossas pesquisas, as pessoas têm em média só 4 anos de escolaridade. Nos Estados Unidos, a média é 12 anos de escolaridade. Na Europa, 16 anos de escolaridade. Então, como a gente tem menos reserva, qualquer lesãozinha dá sintoma, entendeu? É uma questão de poupança, né? E o quanto você tem de lesão. Se você tem pouca poupança, se está pobre, qualquer lesãozinha já te leva para falência. E a outra coisa é que a gente está vendo sempre em diferentes lugares, em diferentes estudos do mundo, é que os fatores de risco cardiovascular, o que é ruim para o coração, também é ruim para o cérebro. Tá? Então, o que eu estou falando? Nós precisamos investir em programas, do ponto de vista de população, mas, claro, individual também, que diagnostique pressão alta, diabetes, colesterol alto, e que isso seja tratado. Diagnosticado cedo e tratado agressivamente quando a gente tem 30, 40, 50 anos de idade. Outra coisa que a gente deve fazer, que é super importante, é manter uma atividade que seja cognitivamente estimulante. Se eu gosto de cantar e atuar, que eu continue fazendo isso porque é minha paixão, e aí eu vou me empenhar mais nisso. Se eu gosto de estudar matemática, que seja isso, enfim. É importante que trabalhos mais complexos do ponto de vista cognitivo, eles vão aumentar ainda a reserva, mesmo quando a gente já tem mais idade. Tá? Então, esse é um ponto super importante também. Tá? Legal. E quando a gente é mais velho, tem muita coisa que a gente deve fazer quando a gente é jovem e de meia idade. Atividade física, sempre, 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 super importante. Tem trabalhos lindíssimos com ressonância mostrando que você pega uma pessoa sedentária, coloca ela no programa de atividade física, a gente tem aumento do hipocampo, que é a região do cérebro responsável por memória. Olha que coisa linda. Né? Isso quando você está vendo um adulto, eu não estou falando de uma criança ou de um adolescente. E, é claro, dieta saudável. Né? Existe uma. A gente até pode conversar depois para não me estender muito, mas tem a ideia de que a dieta do Mediterrâneo é legal para o cérebro, né? Castanhas, azeite, muitos vegetais, etc., peixes. Mas existe sim algumas evidências com dieta também. A gente sabe que o risco de ter demência aumenta exponencialmente a partir dos 65 anos. Então, vou dar um exemplo. Você tem 3% de chance de ter demência quando você tem 65 anos, e quase 50% de chance quando você tem 90 anos. Então, vai aumentando o risco. Tá? Porém, existem pessoas que falecem com 90 anos e têm o cérebro quase sem nenhuma lesão. Então, existem vários caminhos. O envelhecimento é muito heterogêneo. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito legal de se falar, porque a maneira como a gente vive a nossa vida vai ter impacto. Não adianta a gente achar que a gente está bem hoje com 40 anos e que vai ficar assim se eu não fizer exercício, se eu comer de qualquer jeito, se eu engordar, etc. Vai ter impacto com 70, com 80 anos. Então, as pessoas envelhecem de formas muito diferentes porque elas vivem de forma muito diferente.